Cara, a gente tem 1 milhão de mindset para debater, mas acho que um que é bem interessante, assim, é falar sobre security principles. Então, você tem um conjunto como eu posso dizer, de guias. Princípios. São princípios. É foda. Quando você fala de princípios, você traz aquilo realmente como princípio. É imutável. Só que. E é. Então. Só que se você pega uma empresa que não tem nada de princípio, para você trazer aquilo que seja imutável, é difícil. Você precisa de uma maturidade. Você precisa que aquilo ali já esteja desenvolvido, já tenha passado por um processo. A ideia é ser realmente um princípio. Tipo, cara, aplicou, imutável, não tem choro nem vela. Roda dessa forma. Então, se a gente pegar qualquer coisa desse conjunto, a gente debateu quase um episódio inteiro para falar sobre gerenciamento de privilégios. de usuário. A gente pegou um princípio e debateu, cara, você vai além, você cria uma estrutura de proteção na sua empresa, é fantástico. Pensando em um. Se você começar a aplicar todos, ou pelo menos pega os melhores ali, o que se aplica realmente na sua empresa, e traz ele, coloca para rodar, cara, é fenomenal, é fenomenal. Pô, acho que eu queria, desculpa aí, eu queria comentar em cima disso, porque você falou, puta, é uma verdade, a empresa que já tem é difícil. Eu concordo, mas quando a gente fala de segurança, né, imaginando o risco que pode acontecer, qual é o risco disso? O risco é pegar um ransomware e parar a empresa. Quando você vê isso de risco, você fala, cara, então eu vou trazer aqui uma verdade absoluta e vai... É igual a lei, né? A partir de agora vai ter LGPD, não pode fazer isso, não pode fazer... É lei, mano. A partir de agora é assim, acabou, não tem choro nem vela. Eu acho que é o que falta, às vezes, em muita empresa. Ter esse pulso de, mano, agora é assim, por exemplo, eu peguei o princípio lá do least privilege. Então, todo mundo que tinha admin na máquina, não tem mais, cortou, agora vai ser cada um com o seu usuário com o mínimo privilégio possível, e acabou. E é isso e acabou. Então, acho que falta esse pulso firme, vamos dizer assim, algumas vezes, pra de fato fazer. Porque senão fica no... tá bom, então você vira uma exceção. Puta, mas o outro também... E aí acabou, já perdeu o princípio, porque um tá com o privilégio máximo, é esse um que vai trazer aquele risco depois, entendeu? É verdade. Eu acho que a gente já até falou em vários episódios pra trás aí, sobre... se não é no amor, é pela dor, né? Então você tem que aplicar a segurança pelo amor... Você vê que não acontece, então é pela dor. Então eu vou lá cortar seus privilégios. Quando você precisar, você vem atrás. Vai levar mais tempo para conseguir deixar tudo redondinho. Mas, se não for assim, não rola. Não. E, cara, acho que a gente pode até brincar e falar mais sobre o princípio de menor privilégio que você falou. A gente já consegue fazer a mesma coisa que a gente fez com o outro lá, né? Gerenciamento de usuário. Então, se você usa esse princípio na sua empresa e vazou alguma informação, vazou, sei lá, usuário e senha de alguma aplicação, vazou usuário e senha de algum usuário. Então, o cara, ele vai ter um escopo tão fechado que para ele vai ser muito mais difícil conseguir avançar, né? Então, o cara pegou o usuário de administrador lá. Imagine que o administrador, você vai usar esse princípio de menor privilégio para um cara que é administrador. Só que daí, o que você faz? Você coloca ele dentro daquele contexto. Ele é administrador do quê? Administrador de rede. Que tipo de rede? Esse daqui. Então, o administrador de rede vai ver rede. O cara não vai poder ter, não tem permissão de modificar a máquina, de subir. Então, cara, tem como fazer de forma bonita e sem atrapalhar ninguém. Cara, é puta de um princípio que todo mundo deveria usar, né? Suspeitei desde o princípio. Meu Deus do céu, cadê a vinheta aí, cara? Bota a vinheta, porque essa daí, pelo amor de Deus. DevSecOps. Quer comentar, Marcos? Quer comentar essa ideia do Rodrigo aí, não? Não, cara, acho que vocês dois já comentaram bem. Não tenho muito a acrescentar, até porque eu não manjo tanto de Security Principles. Então, eu não tenho muito o que agregar nesse assunto. Mas acho que é o certo mesmo. Até porque a famosa empresa que eu trabalhei que desligava os logs, nós também tínhamos um problema de acesso lá. Então o nego tinha acesso à máquina e um dos funcionários foi demitido porque baixava filme pornô via torrent. Nossa, aí sim, acho que nem via torrent deveria ter acesso. Nossa, aí. E foi assim que o
Foi assim que o Marcos veio parar aqui nessa empresa. Exatamente, foi assim que eu vim parar na Nova 8 hoje, trabalhando com eles. Hoje meu acesso é limitado, não posso baixar torrent, tá? Boa. Não, mas... E o home office ajuda também, você tá na sua máquina... Isso. Mas agora falando um pouquinho mais sério, eu acho que se tivesse uma política ali de menor privilégio possível, talvez não aconteceria isso, talvez a pessoa não faria backup do WhatsApp na máquina do trabalho, não faria algumas besteiras assim, né, entendeu? Então, eu concordo com essa política, sim, concordo com esse mindset. Eu vi uma talk esses dias que chama, em linhas gerais, ela fala assim, ó, quem audita o auditor. E era exatamente sobre quem controla a pipeline. Então, o cara de segurança fez uma palestra falando assim, cara, beleza, tem lá seu CI, que o Rodrigo trouxe aí, o CI/CD, com todas as ferramentas de segurança, porque o CI/CD é para controlar as suas integrações, seus testes automatizados e a sua entrega, inclusive em produção. Então, ele simulou lá um ataque. O cara invadia lá a pipeline, e ele desabilitava as coisas de segurança, desabilitava o teste do software, desabilitava algumas coisas, modificava algumas tasks lá no Jenkins, por exemplo, ele estava usando o Jenkins e o Circle CI. Então ele meio que desabilitava algumas tasks, mexia em algumas coisas e permitia que o software fosse entregue em produção. Mas sem vários testes, sem várias etapas de segurança, sem o próprio teste do software em si. Então, veja, né, o cara não roubou informação, não vazou nada, não desviou, não fraudou, não botou ransomware, mas ele permitiu que o produto principal da empresa fosse entregue em produção, era um software, né, tava um software público, que estava lá sem alguns testes. Então ele estava simulando assim, cara, qual o impacto disso, qual o risco disso, o que isso pode acontecer, o que isso pode causar, até o próprio desenvolvedor. Então o cara fala, eu preciso entregar isso hoje, eu vou desabilitar o SAST, eu vou desabilitar o teste, eu vou desabilitar alguma coisa assim. Até o controle de quem faz essas coisas, aplica-se isso que o Rodrigo trouxe agora, né, o Least Privilege, Security Principles, enfim, para você controlar tudo, mano, literalmente tudo, não é? Se a gente pensa na rede, o site que acessa, mas beleza, quem faz essas tarefas? O próprio pessoal sempre cai no DBA, né? O DBA pode tudo no banco de dados, né? Tudo mesmo? Tem que ter pelo menos um log de auditoria lá para saber o que ele fez, quando ele fez, por que ele fez, então... Cara, não é nem conflito isso, é o que você falou. Dá para fazer, é só sentar e fazer. Não precisa fazer. O famoso feito é melhor que perfeito, né? Só querer. Exatamente. Você falou da pipeline aí, do cara desabilitar, não precisa nem de muito, mano. Se você pegar aí, tem várias empresas que eles criam bypass programável. Então ele dá o direito do cara conseguir pular a segurança. Então eu vi isso recentemente. Os caras falam, cara, eu tenho esse bypass por conta da velocidade de negócio. Então o PO pode ir lá e clicar. Isso ele colocou automatizado, tipo num Jenkins, em alguma coisa, que o cara vai lá e dá um clique, ele pronto, já não desabilita algumas coisas. Por isso eu acho que até não sou contra ter essas questões. Pode ter, às vezes você tem um negócio crítico no negócio, você precisa subir, beleza. Mas desde que seja auditável, desde que todo mundo entenda o que tá acontecendo ali, por que aquilo foi feito, enfim. Tem que ser usado com bom senso, né, mano? Cara, ferramenta é... Fazer uma analogia com ferramenta com um martelo, por exemplo. Você tem um martelo que o cara usa para construir casa, para construir o que ele quiser. Se for usado por um imbecil, o cara vai meter um martelo na cabeça de outra pessoa, mano. Ou dele mesmo.